Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje para mais um dia de aprendizado, né? De compartilhar com vocês o que eu tenho recebido do Senhor aqui. E continuando com o livro, né, de Max Lucado, Viva a Vida, no primeiro capítulo, ele está falando sobre o medo. E eu estou fazendo uma reflexão assim, o medo versus fé, né? Ele pergunta por que temos medo? E ele começa falando, né, que a gente vive em um mundo com medo de tudo. Com medo de sermos processados, com medo de não termos dinheiro, com medo de uma pinta que aparece nas costas, com medo do vizinho novo que aparece. Então, assim, com isso a gente fica sofisticando planos de investimento, criamos elaborados sistemas de segurança e, no entanto, dependemos hoje de calmantes mais do que qualquer outra geração na história. Além do mais, a criança comum de hoje, ele coloca ainda entre aspas, tem o mesmo nível de ansiedade que pacientes psiquiátricos da época de 70. Mito, da década de 50. Então, assim, a gente vê o nível de ansiedade e medo que hoje vivemos, né? E ele começa a falar sobre o que esse medo pode gerar em nós, né? Como o medo nos aprisiona. Então, ele fala que o medo pareceu que alugou o prédio ao lado por 100 anos e ali se estabeleceu. Enorme e rude, o medo não está disposto a dividir o coração com a felicidade. A felicidade, ela obedece. Você já viu os dois juntos? Medo e felicidade? Uma pessoa pode ser feliz e ter medo ao mesmo tempo? Ter o pensamento claro e temer? Estar confiante e amedrontado? Ter misericórdia e medo? Não, é impossível ter esses sentimentos juntos. Né? O medo nunca escreveu uma sinfonia ou um poema, negociou um tratado de paz, nem curou uma doença. Se a gente, com medo, esperássemos realizar esses tipos de coisa, não faríamos. O medo nunca libertou uma família da pobreza, nem um país da intolerância. O medo nunca salvou um casamento ou um negócio. A coragem o fez. A fé o fez. As pessoas que se recusam a ouvir ou se curvar ao medo, o fizeram. Mas o medo propriamente dito, o que é que ele faz? O medo nos aprisiona e nos faz trancar as portas. Não seria maravilhoso escapar? Imagine sua vida inteira intocada pela angústia. E se a fé, não o medo, né, fosse sua reação padrão a ameaças. Em vez de a gente reagir com medo, a gente reagisse com fé. Se você pudesse pôr um imã no medo sobre o seu coração e extrair cada pedaço do medo. Insegurança, dúvida. Imagine um dia ao menos, livre do medo do fracasso, da rejeição e da calamidade. Você consegue imaginar isso? Uma vida sem medo? Essa é a possibilidade por trás da pergunta de Jesus, quando ele fala, por que vocês estão com tanto medo? Mateus 8, 26. Nossa primeira reação é perguntar se Jesus está falando sério, né? Ele pode estar até brincando, provocando, pregando uma peça, como um nadador perguntando ao outro por que você está molhado. Mas Jesus não sorri, ele está falando muito sério. Por que vocês têm medo? Né? Eis que um dia ele recorda a viagem, né? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. O medo, ele foi repentino. Sabemos que o medo foi repentino porque a tempestade também o foi. Na tradução antiga diz que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Mas nem todas as tempestades começam de repente. Até mesmo o fazendeiro sabe quando as nuvens estão a se formar no céu, horas antes uma chuva começa a cair, aí os animais já começam a fazer uma zoada saindo dos matos, enfim. Só que o próprio autor Mateus, ele fala que
A tempestade foi repentina. E você não gostaria de uma segunda frase mais leve, assim, mais feliz da obediência, dizendo: ele entrou num barco e seus discípulos seguiram, e um arco-íris lindo sobreveio no céu, um bando de pombas voou. Os seguidores de Cristo não curtem um calendário cheio de cruzeiros no Caribe. Não. Essa história dá um lembrete a um só tempo, não tão sutil e não tão popular. Embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Os discípulos podem esperar mares violentos e ventos bravos. Neste mundo, vocês terão aflições. Jesus já dizia em João 16:33. Os seguidores de Cristo, eles contraem malária, eles enterram crianças, eles lutam contra o vício e, como resultado, encontram o medo. Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade: um Cristo imperturbado. Jesus, porém, dormia. Mateus 8:24. E aí está os discípulos gritando e Jesus sonhando. Um trovão rugindo e Jesus roncando. Ele não tira uma soneca ou descansa. Ele realmente dorme. Você poderia dormir em um momento desses? Você conseguiria pegar no sono enquanto gira sem parar em uma montanha russa? O Evangelho de Marcos adiciona 2 detalhes curiosos. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Por que a primeira? De onde é que veio o segundo? Na polpa, sobre um travesseiro. Os pescadores do primeiro século usavam grandes e pesadas redes para trabalhar. Guardavam as redes em um abrigo construído na polpa para esse objetivo. Dormindo sobre a polpa era pouco prático, na verdade. Não dava espaço nem proteção. Era a parte mais fechada e a única protegida do barco. Então Cristo, um pouco sonolento das atividades do dia, se aninhou sob o convés para dormir um pouco. Descansou a cabeça não sobre um travesseiro fofo de penas, mas em uma bolsa de couro, pesada. Pescadores do Mediterrâneo ainda usam. E eis que Jesus dormindo e a tempestade acontecendo. E os discípulos começam a gritar: Senhor, salva-nos. Vamos morrer. A pergunta: Mestre, não te importas que morramos? Eles não perguntam sobre o poder de Jesus. Tu consegues parar essa tempestade? Nem sobre o seu conhecimento. Tu estás ciente dessa tempestade? Ou sobre o seu know-how, né? Tem alguma experiência com tempestade, Senhor? Mas em vez disso, eles levantam dúvida sobre o caráter de Jesus. Não te importas que morramos? O medo faz isso. O medo corrói nossa confiança na bondade de Jesus. Começamos a nos perguntar se o amor habita os céus, se Deus pode dormir em nossas tempestades, e se os seus olhos se mantêm cerrados quando os nossos se arregalam, e Ele permite tempestades depois de entrarmos em seu barco. Ele se importa? O medo libera um enxame de dúvidas, dúvidas que nos deixam com raiva. E ele nos transforma em maníacos controladores. Faça alguma coisa a respeito da tempestade. É exigência explícita. Quando eles perguntam: Senhor, né? Senhor, quer que morramos? Quando a vida gira loucamente, agarramos um componente da vida que podemos controlar. Nossa dieta, a arrumação da nossa casa, o descanso de braço de um avião. Ou, em muitos casos, as pessoas.
Quanto mais inseguros nos sentimos, mais malvados nos tornamos. Grunhimos e mostramos as nossas garras. Por quê? Porque somos maus? Em parte. Mas também porque nos sentimos encurralados. Martin Niemöller documenta um exemplo extremo disso. Ele era um pastor na Alemanha que levantou a voz contra Adolf Hitler. Quando conheceu o ditador em 1933, Niemöller ficou no fundo da sala e ouviu. E mais tarde, quando a sua esposa lhe perguntou o que tinha aprendido, ele disse: descobri que Hitler é um homem terrivelmente apavorado. O medo libera o tirano de dentro de nós. Ele também enfraquece a nossa memória, porque os discípulos tinham razões para confiar em Jesus de sobra. Até então, eles já tinham visto Jesus curando enfermidades e doenças do povo. Tinham testemunhado quando ele curou um leproso com um toque e um servo com um comando. Pedro viu sua sogra se recuperar da doença. E todos eles viram demônios fugirem como morcegos de uma caverna. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Será que alguém não deveria mencionar o histórico de Jesus ou o seu currículo? Ele expulsou os espíritos com uma palavra. Será que eles se lembram dos feitos de Cristo? Pode ser que não. O medo cria uma forma de amnésia espiritual. Ele limpa a nossa memória de milagres, nos faz esquecer o que Jesus já fez e como Deus é bom. E de fato, no momento de tempestade, no momento de dificuldade, a gente acaba esquecendo de onde a gente veio e até onde Deus nos trouxe. Foi isso que me fez refletir e muito nesse capítulo. Jesus nos tirou de um mundo de aflições, de um charco de lodo, e Ele nos fez hoje pertencer ao reino dEle, sermos herdeiros, co-herdeiros dEle. Então, imagine como fomos transformados, quanto Jesus mudou em nossas vidas, e na primeira tempestade, a gente esquece todos os milagres que Ele já fez conosco. E é isso que o autor segue dizendo aqui. O medo cria uma amnésia espiritual. E é horrível sentir medo, né? Ele suga a vida para fora da alma, nos põe em posição fetal e limpa toda a nossa felicidade, tornando-nos como celeiros abandonados, balançando fragilmente com o vento, um lugar onde a humanidade costumava comer, crescer e encontrar calor. Não mais encontra. Quando o medo molda a nossa vida, a segurança se torna o nosso Deus. E aí está o problema. Quando a segurança se torna o nosso Deus, idolatramos a vida livre de riscos. E por isso, a gente acaba acomodando. A gente prefere ficar ali naquele nosso cantinho sem arriscar nada. Porque é melhor estarmos seguros. É melhor estarmos seguros. O amante da segurança pode fazer alguma coisa grandiosa? O avesso ao risco pode executar atos nobres por Deus, pelos outros? Não, é melhor ficar aqui no meu cantinho, né? Os temerosos não conseguem amar profundamente. O amor é arriscado. Eles não podem dar aos pobres. A benevolência não tem garantia de retorno. Os temerosos não podem sonhar livremente. E se seus sonhos pifarem e caírem do céu? A adoração da segurança enfraquece a grandeza. Não é à toa que Jesus trava tremenda guerra contra o medo. E se a gente somar quantas vezes a palavra não temas aparece no Evangelho, a gente lista cerca de 125 imperativos emitidos por Cristo. Desde o 21 nos dizem para dizer: não temer ou não tenha medo. Ou tenha coragem. O segundo comando mais comum é amar a Deus e ao próximo. Aparece em 8 ocasiões.
Se a quantidade for um indicador, Jesus leva os nossos medos a sério. A frase que ele disse mais do que qualquer outra foi esta: não tenha medo. Irmãos às vezes riem ou reclamam do comando mais comum de seus pais. Eles sempre se lembram de suas mães dizendo: cheguem em casa na hora. Vocês arrumaram seu quarto? Seus pais também tinham suas instruções favoritas: mantenham o queixo para cima, trabalhe duro. E eu me pergunto se os discípulos algumas vezes refletiram nas frases mais comumente repetidas por Cristo. Ele sempre estava nos mandando ter coragem. E a pergunta de Jesus é boa. Ele levanta a cabeça do travesseiro, sai da polpa para a tempestade e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Para ser claro, o medo tem uma função saudável. Ele é um informante na mina de carvão avisando sobre um perigo em potencial. Uma dose de medo pode impedir uma criança de atravessar uma rua movimentada ou um adulto de fumar um maço de cigarros. O medo é a reação apropriada diante de um edifício em chamas ou de um cão rosnando. O medo em si não é pecado, mas ele pode nos levar ao pecado. Se medicarmos o medo com explosões de raiva, bebedeira, ataque de rabugice, fome ou controle total, excluiremos Deus da solução e exacerbaremos o problema. Agindo assim, nos sujeitaremos a uma posição de medo, deixando a ansiedade dominar e definir nossa vida, preocupações que eliminam a alegria. A histeria não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de covardia. O medo sempre vai bater na nossa porta, simplesmente não o convide para jantar. E aqui ele segue falando. Ele lida com o grande temor, com grande calma. O mar fica tão calmo quanto um lago congelado e os discípulos ficam imaginando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que consegue descansar em meio às tempestades. É o Deus que aparece e faz o mar e toda a tempestade se acalmar. E é nessa certeza que temos que viver, que temos um Deus todo-poderoso, que está vivendo conosco todos os dias de nossas vidas e que está ciente das tempestades que estamos atravessando. Jesus sabia, ali naquele momento que ele descansava, que havia uma tempestade. Mas era necessária aquela tempestade para que os discípulos aprendessem a não temer, para que eles entendessem o Deus que eles servem. E é por isso que hoje ainda ficamos aflitos em meio às tempestades, porque ainda não percebemos a grandeza do nosso Deus. Esquecemos dos milagres que outrora Ele fez. Nos esquecemos das dádivas que Ele tem derramado em nossas vidas. De onde viemos e aonde estamos hoje. Quanto caminhamos com Ele. Quanto recebemos dEle. E Ele tem nos dado o tempo inteiro demonstrações do amor dEle por nós. Demonstrações de que Ele está presente. De que Ele tem nos ajudado. De que Ele está no comando do nosso barco. Hoje, a partir do momento que nos entregamos a Ele e que temos a vida dEle em nós, com certeza não habitamos só nós aqui. Deus habita em mim. Deus habita em você. Então não é necessário, não é preciso temer. As dificuldades vêm para que aprendamos com ela. As tempestades vêm para que aumentemos e alimentemos a nossa fé na certeza de que Deus existe, de que Ele está conosco. Como é fácil a gente louvar em dias bons. Como é fácil a gente erguer louvores e adoração ao nosso Deus quando está tudo bem, quando está tudo certo. Mas por que não aumentamos a nossa fé e a nossa voz para agradecer em meio às dificuldades? Seria tão mais fácil, tão mais simples passarmos pelas tempestades desse jeito. Porque em pouco tempo percebemos que Ele continua ali. Ele não foi embora. Deus é conosco.
Então, que possamos ter essa fé todos os dias, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, e perceber que o nosso Deus vive e Ele reina em nós. E Ele não está alheio às nossas dificuldades e aflições. Ele quer apenas que confiemos e descansemos de que Ele é Deus para fazer e para acalmar todas as tempestades. Que Deus abençoe vocês nesse grande dia e que Ele nos traga todos os dias esta certeza de que Ele é conosco. Beijos, amados irmãos. Deus abençoe vocês. Tchau.